Cadê as crianças? Minhas pequenininhas, Caio, Belinha. Você é linda. Vamos lá? Amém. Isso aí. Vamos trazer a gurizada. Deixa eles se instalarem devagarinho. Queridos, a Bíblia deixa bem clara. Gente, esse final de semana um bocado de gente viajou, né? Olha como a igreja está vazia. Jesus Cristo. Mas vamos lá. Não deixe trazer seus filhos à escola dominical. Não deixe trazer seus filhos na igreja à noite, nas reuniões. Sabe por quê? Porque como que ele vai crescer e aprender o caminho que deve andar? Se você não trouxer. Tem dificuldade. Quem não tem? Todos nós temos. Toda criança tem dificuldade quando vai para a escolinha, não é? Para o jardim de infância. Tem dificuldade, você não vai adaptando ele devagarinho? Então tem que ser assim. Tem muitas crianças aqui que às vezes têm uma certa dificuldade, mas eles têm que se adaptar. E nós é que temos que levá-los a se adaptar. Pai, muito obrigado porque Pedro Henrique está aqui fazendo graça aqui na frente. Abençoa a vida dele, cobre ele com o teu sangue, abençoa todas as nossas crianças e que haja crescimento físico e espiritual sobre eles, em nome de Jesus, amém. Eu queria pedir, se tiver alguma pessoa em pé lá atrás, que se assente, por favor. Queria preparar os amados, porque nós estamos para preparar, queria ver com quem é que dos líderes para verem essa situação. Nós temos que organizar um novo grupo de batismo, porque tem gente querendo se batizar, amém? Todos acharam? Eu queria muito a atenção de vocês. Está no gabinete. Está aberto. Eu queria que vocês abriram no capítulo 16. Abriram todos vocês? Retorna, marca aí no capítulo 16. Retorna um pouquinho aí no capítulo 10. 1 Coríntios 10 também. Mas fica com a mão no capítulo 16. Amém? 1 Samuel, capítulo 10, mas marca aí o 16. Eu quero falar algo para vocês que tem a ver, o meu interesse hoje de ensino para vocês. Diz assim, 1 Samuel 10, 1. Então Samuel tomou um vaso, amém? Foi vaso? Vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça de Saul e disse, porventura não te ungiu o Senhor para príncipe sobre sua herança? Amém? Vamos lá agora para 1 Samuel 16. Eu quero que vocês aprendam detalhes da Bíblia, que às vezes a gente lê e passa por cima e não está nem aí, mas tem tudo a ver com o que a gente tem que viver, amém? Detalhes. Diga para o teu irmão, a Bíblia é cheia de detalhes, e esses detalhes fazem muita diferença. Diga, a Bíblia não é um livro qualquer, é a palavra de Deus, e os detalhes foi Deus que colocou, amém? Lá naquele capítulo 10, versículo 1, diz que o quê? Que Samuel pegou um vaso e ungiu, amém? E fez o que depois que ungiu? Beijou, amém? Muito bem. Só vou ler o capítulo 16, versículo 13. E aí vou começar a ministrar. Tomou Samuel o quê? Não, em outra Bíblia diz chifre. Qual é a Bíblia que diz chifre aí? Levanta a mão.
as Bíblias que dizem chifre. A Bíblia que diz chifre é a Bíblia que você deveria comprar para você ler, porque é a Bíblia tradicional, é a Bíblia com a linguagem adequada para você pregar a palavra. Amém? Se a tua Bíblia diz vaso, ela não tem uma tradução boa, mas se a tua Bíblia disser chifre, é uma boa tradução. Amém? Tomou Samuel o quê? Um chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Preste bem atenção, amados. Eu quero ser simples, mas objetivo, mas eu nunca consigo ser simples e ser objetivo, porque com tanta coisa boa que tem na Bíblia, não dá para ser simples, não é verdade? Eu quero falar sobre a diferença de você receber uma unção, ainda que de Deus, mas segundo a vontade de homens, e você receber uma unção de Deus, segundo a vontade dele, do Senhor. Amém? Será que é possível alguém ser ungido, receber uma unção de Deus, mas não seja aquela unção da vontade de Deus, mas da vontade de homens? Sim, claro, um exemplo está aqui, clássico, Saul. O que aconteceu? O povo de Israel, no capítulo 8 de 1 Samuel, o povo de Israel chamou Samuel e falou assim: ó, Samuel, os filhos de Samuel estavam se corrompendo, não quero entrar nesse detalhe, mas aí o povo chegou e falou assim: Samuel, nós queremos um rei. Samuel já estava velho, ele era o último juiz, quem governava o povo de Israel era o sistema de juiz, ele estava ali para julgar, para conduzir o povo, né, de forma justa, correta, dentro das leis do Senhor e tudo mais. Se fosse um sistema de monarquia, o rei teria poder, é como se toda a nação estivesse ali para servir o rei. Essa é a lei da monarquia, todo o povo tem que estar ali. Se o rei dissesse: eu quero pegar tua filha e levar lá para minha casa, eu vou pegar tua filha e levar para minha casa. Se você ler no capítulo 8, capítulo 9 de 1 Samuel, você vai ver os sistemas e leis que estão ali empregadas para o sistema de monarquia, ok? Se você perceber o critério que foi utilizado por Samuel para separar Saul, foi um critério estranho, por quê? Foi através de revelações, algumas coisas assim, e Samuel tinha um padrão que podia, Saul tinha um padrão que poderia agradar o povo. Primeiro exemplo, eu vou simplificar tudo para vocês entenderem. Saul, ele era filho de uma família muito rica. Filho de uma família rica. Então, ele já carregava na sua postura, no seu modo de ser, o quê? Nobreza, não é verdade? Segundo, Saul, ele era de todo Israel, o homem mais alto em Israel, batia no ombro de Saul. Saul era o homem mais alto de Israel. Segundo o histórico, relato histórico da própria palavra, Saul, aliás, não, se eu confundir Saul com Samuel, não repara não, porque eu li tanto Saul e Samuel, que eu posso confundir alhos com bugalhos. Então não repara, eu estou ficando velho. Então acontece, Saul, ele era mais alto do que todo o povo de Israel, os homens de Israel, ele era mais alto. Saul, ele era o homem mais bonito de Israel. Ele era o homem mais bonito de Israel. Não existia homem em Israel mais bonito do que Saul. Isso é, ele se enquadrava a todos os padrões humanos para se apresentar a um rei. Saul foi escolhido aos 30 anos de idade e morreu aos 72 anos de idade, quando ele próprio se lançou sobre a sua espada. Diga para o teu irmão: Saul
morreu lançando-se sobre a própria espada. Mas o princípio do ministério, do reinado de Saul, foi um princípio assim, como se diz, de sucesso. Por quê? Porque ele desceu, foi para o lugar onde estavam os profetas, ele profetizou, Deus usou ele para libertar o povo de Israel de várias situações, questões que Deus queria libertar o povo. Diga assim: Deus quer libertar o povo. Diga para o teu irmão: você é um instrumento de Deus para a libertação de vidas. Amém? O que aconteceu? Saul estava todo dentro da estrutura, mas qual era a unção que estava sobre Saul? A unção de um vaso de barro que representa o barro, o vaso de barro representa a vontade humana, um produto feito da vontade humana, da mão do homem, das mãos do homem, amém? Foi o homem que fez. E Saul estava sob aquela unção. O que Saul ganhou de Samuel assim que foi ungido? Um beijo. Amém? Presta bem atenção, porque tudo isso vai ter a ver lá na frente. E o que aconteceu? Saul fez um monte de coisa legal, mas todas as vezes que Saul tinha que realizar coisas que estivessem associadas a Deus, ele pisava na bola. Como por exemplo, Saul precisava honrar a Deus em várias situações. Todas as vezes que Saul precisava honrar a Deus, Saul pisava na bola. Por exemplo, foi dada a ordem a Saul: você espera por 7 dias, porque eu vou te ungir e vou confirmar o teu reinado. Passaram-se 7 dias. No 7º dia, começou a demorar. Começou a demorar. Saul achou que já tinha passado a hora que Samuel não vinha. O que Saul fez? Ele fez o papel do sacerdote. Isso é, ele tomou a frente do sacerdote. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Sabe por que ele fez isso? Porque alguns soldados estavam indo embora e ele queria receber os louros, ele queria receber a glória. Presta bem atenção onde eu quero chegar, hein? O que aconteceu durante todo o reinado de Saul? Você vai perceber que ele está mais preocupado em agradar a homens do que a Deus. Durante todo o governo de Saul, ele estava mais preocupado em satisfazer os homens. Você tem uma ideia? Ele deixou de matar um cara que trucidou o povo de Israel só para agradar a homens. Samuel chegou lá, olhou e falou assim: que? Pegou a espada e estraçalhou o cara. Eu quero que você preste bem atenção. Diga assim, da onde veio a unção? Diga assim, a unção de Saul. Diga assim, num vaso de barro. Diga assim, segundo a vontade do homem. Agora o que aconteceu? Deus está muito zangado com Saul. Deus rejeita Saul. E Deus chama Samuel no capítulo 16 e fala: Samuel, eu vou ungir para mim um rei. Aí já no texto diz assim: e Samuel pegou um cordeiro e levou consigo. Diga assim comigo, desculpa, hoje nós vamos dar aula. O que Samuel levou para ungir Davi? Pegou só o quê? Um vaso de barro. Agora Samuel pega um chifre de carneiro, que significa shofar, que significa voz profética de Deus. A voz profética, a tipologia da voz profética é o shofar. É a trombeta, é o chifre do carneiro. Enche de óleo. Diga assim, nessa noite, Deus está enchendo de óleo
para derramar sobre a tua vida a voz profética, aquilo que realmente você precisa ser. Está entendendo? Ele vai e chega na casa de Jessé e explica por alto, mais ou menos, Jessé, eu vim sacrificar, mas eu quero ungir um filho em especial teu. E aí Jessé faz o quê? Chama todos os filhos, vai chamando todos os filhos. Pra vocês terem uma ideia, Davi era tão insignificante que depois de chamar todos os filhos, Samuel é obrigado a dizer para Jessé: acabaram todos os mancebos? Eu quero dizer para você que se alguém está insignificante em algum lugar, em alguma coisa, para Deus você não é insignificante. Você está ouvindo? Para Deus você não é insignificante. Pode ser para os homens, para Deus não. Digam assim: critérios. Deus usa critérios. 1 Samuel 16:7 diz assim: os critérios de Deus estão aqui. Mas o Senhor disse a Samuel, quando o Jessé trouxe Eliabe, o filho mais velho de Jessé, era tão grandão, tão poderoso, tão forte quanto Saul. Aí Samuel olhou para Aminadab, eu acho que é Aminadab, e olhou e falou assim: certamente eu estou diante do novo rei. Aí o que Deus diz para Samuel? Diga assim: critérios de Deus. Diga assim: olhe como Deus faz. Diga para o teu irmão: cuidado, Deus não faz nada do teu jeito, é do jeito dele. Para de querer. Diga para o teu irmão: para de querer as coisas do teu jeito, porque Deus tem o jeito dele, e é do jeito de Deus que vai fluir. Critério de Deus está aqui, ó. 1 Samuel 16:7. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentas para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem passado na vida de cada um de nós. Você fala assim, às vezes eu vejo irmãos na igreja, vê alguém sendo liberado, sendo ungido. Semana passada, de forma abençoada, a irmã Sueli foi ungida, presbítera, serva do Senhor aqui, né? Uma mulher de Deus, uma serva do Senhor. Presta bem atenção, às vezes você vê alguém recebendo, foi ungido pastora, foi separado, comigo nada acontece. Você já parou para pensar que você está achando que isso vem de homem? Mas você tem que entender que o que vem, quem exalta, quem unge, quem faz e acontece é Deus. E você já parou para pensar, se você não tem sido provada por Deus em mínimos detalhes, dentro de casa, na tua oração, na tua vida diária, Deus está sondando você e você não tem sido aprovado? Você pode não estar sendo aprovado. Diga assim, 2 tipos de homens. Diga assim, 2 tipos de pessoas dentro de mim. Estão aqui dentro, Saul e Davi. Diga assim, tem um Saul aí dentro, tem um Davi aí dentro. Quem é que está prevalecendo na tua vida? É Saul? Você quer viver de aparência? Você quer viver da glória dos homens? Você quer viver de tapinha nas costas? Você quer viver de pessoas que te agradem? Ou você quer viver segundo a vontade de Deus? Hein? Como é que você quer? A pergunta é clara, querido. Por quê? Porque Saul
ele era rico, não que riqueza seja denigre a imagem de alguém, porque Davi ficou mais rico do que Saul e foi um homem segundo o coração de Deus. Saul, só vocês terem uma ideia, Saul não fez um ato espiritualmente falando para Deus, vocês sabiam disso? Vamos ver atos espirituais, alguns atos espirituais, tirando os salmos que Davi escreveu, vamos colocar alguns atos importantes que Davi realizou. Vocês terem uma ideia, no governo de Saul, a espada nunca saiu do governo de Saul. Todo o tempo que Israel estava sendo reinada por Saul, Israel estava debaixo de pé de guerra com os filisteus, guerra constante. Você sabia que no período de Saul, Israel viveu momentos financeiros horríveis? Momentos horríveis financeiros. Por exemplo, Israel não tinha condições de amolar as suas próprias espadas. Eu não vou separar, senão a gente vai ter que ficar aqui no seminário teológico. Israel não conseguia amolar a própria espada. O único que tinha espada amolada naquela época era Saul e Jonatã, que era o rei e o filho do rei. O povo de Israel passava miséria, passava necessidade financeira, passava problemas sérios. Sabe por quê? Porque Saul estava querendo agradar a homens e vivia segundo conceitos humanos e vivia segundo conceitos de homens. Davi, sabe o que ele fez? Davi foi e comprou Jerusalém. Diga assim, diga para o teu irmão que está do teu lado: você já comprou Jerusalém? Você sabe o que significa comprar Jerusalém? Significa levantar um altar ao Senhor, um lugar que você pague com preço de oração, com vida de sacrifício, e você levante um altar a Deus. Davi levantou um altar a Deus, ele comprou a cidade de Jerusalém, que se transformou em cidade de Davi. E ele foi lá levantar um altar, por quê? Porque Davi tem uma visão no mundo espiritual, de que um anjo vinha trazer condenação sobre Israel, mas ele correu lá, no lugar que ele tinha que correr, levantou um altar a Deus, pagou com o próprio dinheiro dele a terra e o sacrifício, fez um sacrifício, e aí o anjo do Senhor entrou entre o povo de Israel e aquele anjo que queria destruir. E sabe o que acontece? Davi estava sendo rei no sentido humano e estava sendo um líder no sentido espiritual. Não adianta você ser muito bom no mundo material, bancar coisas financeiramente, se você não tem vida com Deus e não destrói as fortalezas no mundo espiritual. Demônios estão atacando você, demônios atacam a sua família, e você acha que é com dinheiro, com o poder que você tem, que você vai resolver. Você resolve guerreando no mundo espiritual. Foi isso que Davi fez. Sabe o que Davi fez? Davi pegou a arca, fez uma festa e trouxe a arca até o lugar que ela deveria estar. Davi estava preocupado em agradar a Deus. Davi, quando pecava, não fazia igual a Saul, dava desculpas não. Davi, quando pecava, tirava a tua coroa de rei, tirava todo o seu poder de rei e se prostrava e reconhecia seu próprio pecado. Tem gente que é verdadeiramente Saul, quando peca, vive arrumando desculpa para os seus próprios erros, vive arrumando desculpa para os seus pecados, e nós temos que parar com isso. Devemos nos humilhar e nos curvar diante do Senhor dos Exércitos, de nos curvar diante do grande e poderoso Deus e dizer para o Senhor: eu errei, Senhor, eu falei. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque seu tempo vos exaltará. Davi, quando foi ungido, ele não ganhou beijinho de Samuel, não. Diz a Bíblia que ele foi possuído pelo Espírito Santo.
E nós temos que expulsar essa igreja, esse espíritozinho de querer agradar homens. Todos nessa igreja devem se vestir de um seguinte espírito: se vista do Espírito Santo e queira agradar todos aqui unanimemente, queiram agradar a Deus e ao Senhor. Vamos ver? Eu não terminei ainda os requisitos de Deus. Não atente para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o quê? Para o coração. O Senhor sabe quem é você. O Senhor sabe exatamente quem você é. Você não tem que provar nada para ninguém, nem agradar ninguém não. Você tem que agradar a Deus. Pastor, por que acontece tanta coisa ruim na minha vida às vezes? Sabe por que acontece? Porque você vive como se Deus não existisse. Querido, deixa eu contar uma coisa na cabeça de vocês. Eu não sou adepto da doutrina da prosperidade, mas eu sou adepto da doutrina de que quem está em Deus, ainda que passe muita provação financeira, todo dia o Senhor manda o maná, o alimento diário, até que você saia da sua provação e Deus te coloca numa posição de bênção. Vocês estão me entendendo? Ninguém está livre de passar prova. Ninguém está livre de passar provações financeiras. Ai de mim, se desfizer de alguém que esteja passando algum aperto financeiro agora terrível, porque eu já passei. Eu já olhei minha estante de alimento e não tinha leite para minha filha, que era pequena, mas que eu orei, e naquele dia ela pôde comer, como no dia seguinte, até eu formar ela numa médica de animais. Vocês já viram o Kadosh magrinho? Pois é, queridos, sabe por quê? Porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Mas nós precisamos entender que tipo de unção, diga para o teu irmão, que tipo de unção está sendo derramada na sua vida. Diga assim: aquela que vem dos homens, ou aquela que o próprio Deus se empenhou em trazer sobre a tua vida. Vou ler um pedacinho da Bíblia. Versículo 10 do capítulo 16, 11, 12. Assim fez passar Jessé 7 dos seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Diga assim: Deus sabe escolher. Diga assim: Deus não escolhe para homens. Diga assim: Deus escolhe para si. Se você for escolhido para Deus, então esquece as opiniões dos homens, porque as opiniões dos homens não vão fazer o que Deus vai fazer com você. O que Deus vai fazer com você é muito maior. Disse mais Samuel a Jessé: são estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor. Diga assim:
Deus estava de olho no menor. Diga assim: você já se sentiu menor? Você já se sentiu pequeno diante de situações? Você já sentiu o pior de todos? Pois é, Deus está de olho nele. É nesse aí que Deus está de olho. Falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Os outros estavam tudo à toa, né, irmãos? É porque chamou, veio todo mundo, logo, rapidinho. Esse aqui não veio porque estava trabalhando. Sabe o que significa isso, querido? Que Deus não chama vagabundo. Todo mundo na Bíblia que Deus chamou, você vai ver, qualquer um na Bíblia que Deus chamou, estava trabalhando. Deus chamou Abraão, estava trabalhando. Deus chamou Moisés, estava cuidando de ovelha. Deus chamou Eliseu, estava arando a terra. Deus chamou Pedro, ele estava pescando, limpando a rede. Chamou Paulo, estava cumprindo o ofício dele, perseguir a igreja, mas ele estava trabalhando. Então, quando Deus te procurar, deixa Ele te achar orando, esteja trabalhando, de joelho dobrado no chão, buscando a face do Senhor. Amém? Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não sentaremos até que ele venha aqui. Nós não nos assentaremos à mesa lá na glória até que o Senhor venha a nós. Jessé mandou buscá-lo e fez entrar. Ora, ele era ruivo e de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Deus estava ansioso. Deus está ansioso para derramar, não um vaso de óleo na tua cabeça. Deus está ansioso para derramar a voz profética sobre a tua vida, a unção profética sobre a tua cabeça. Pare de ficar recebendo tapinhas nas costas, para de ficar buscando coisas de homens. Deus quer derramar uma unção profética sobre a tua vida. Um óleo do shofar que vem de Deus sobre a tua vida. Um óleo que agrada a Deus e não aos homens. Mas eu quero falar um pouco sobre Davi e Saul. Saul pode estar prevalecendo sobre você no orgulho, na soberba, na vaidade. Saul se feria e se magoava. Davi encarava todas. Diga assim: gigante. Diga assim: quem levantou Golias não foi o diabo, nem foram os homens, foi Deus. Diga assim: Deus levanta gigantes para separar a unção de homens da unção da voz profética. Aquele que tem unção dada por homens não tem capacidade de enfrentar gigante, mas aquele que recebe unção da voz profética de Deus derruba gigante, enfrenta exército e ganha batalhas. Deixa. Se você está aí com os gigantes, para enfrentando os gigantes, e se você não consegue vencer seus gigantes, é porque você tem recebido unção de vaso de barro, de homens, unção vida de homens. Mas Deus hoje está te dizendo: hoje eu quero te capacitar com uma unção profética
que vai te dar capacidade para destruir gigantes. Não é com uma unçãozinha qualquer, idiota, da vontade da carne de um qualquer, que vai te dar capacidade para destruir gigantes, mas é uma unção profética, vindo do chofar de Deus, sobre a tua vida, que vai te capacitar. Diga assim, mas eu tenho um problema. Diga assim, eu tenho um problema. Saul tem prevalecido na minha cabeça, no meu coração, e tem prevalecido sobre as minhas decisões, sobre a minha vontade. Pega a tua Bíblia aí. Segura a tua Bíblia assim, quem tem. Diga assim, como é que se mata Saul? Lembra o que ele fez? Lançando-se sobre a espada. Você quer matar Saul da tua vida? Se lance sobre a espada. Se lance sobre a palavra, e Saul será morto da tua vida. Chega de seguir o que os homens dizem. Se lança sobre essa palavra, que você mata Saul. Se lança sobre essa espada, que Saul morre. Você quer resolver coisas sem a palavra? Você quer resolver coisas sem unção de Deus? Você quer resolver tudo segundo o que você acha, segundo o que você pensa? Mas é do jeito de Deus, com a unção de Deus, com a graça de Deus, com a vontade de Deus. Você não vê Davi murmurar. Você vê Davi se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Você não vê Davi, tudo que se refere. Olha o que Davi disse: 7 vezes no dia eu paro para cultuar o Senhor. Está tudo na palavra isso. 7 vezes durante o dia eu paro para cultuar Deus, para adorar o Senhor. Davi disse assim: a minha boca não pronuncia nomes de outros deuses. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Hoje nós pecamos e vivemos dando desculpinhas e, justificativa, achando que nós temos o direito de pecar. Davi, quando pecava, Davi se humilhava, se curvava e parava de pecar. Pare de dar desculpa porque você faz errado, que as coisas erradas param de acontecer na tua vida. Tire as coisas erradas da tua vida, que as coisas erradas e ruins que acontecem vão parar também. Para de querer ser agradado por homens, porque a Bíblia diz que aquele que te corrige e te chama a atenção, e te chama a verdade, te ama mais do que aquele que te dá beijos. Davi dizia: um dia na tua presença vale mais do que 1000 dias na presença dos ímpios.
Davi dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera minha alma. Davi disse assim, ele não se livrou da provação, da tribulação. Ele disse assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor todos os dias. Davi disse: o Senhor é minha luz e a minha força, a quem temerei? Ainda que o exército se levante contra mim, a quem me recearei? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, ele disse: o Senhor jamais de mim esqueceria. Davi disse: na força do Senhor eu salto muralhas, eu venço exércitos. Ele disse: com o Senhor eu passo no meio de um batalhão, isso é, eu venço uma tropa inteira, sozinho com o Senhor. Eu pergunto para vocês: vocês querem continuar vivendo essa vida, fazendo o que você acha, o que você pensa, ganhando tapinha nas costas dos homens e que dizem para você: é isso mesmo, continua o que você está fazendo, é isso que você quer? Ou você prefere ser cheio do Espírito Santo, se quebrantar diante do Senhor, se jogar diante dos seus joelhos dobrados, jogar-se diante dele e dizer: só o Senhor é Deus? Eu quero fazer algo, pastores todos para cá.